Olá, pessoal, hoje é quarta-feira, não, hoje é quinta-feira, dia 4 de junho, feriado de Corpus Christi. E desde já desejamos a todos que nunca falte pão em nossas casas. Estas imagens que você está vendo são dos tradicionais tapetes de serragem confeccionados em frente à Igreja Matriz Santo Antônio, na Via Delvina. Depois de 2 anos sem essas belezas para enfeitar a Via Delvino, eles voltam a protagonizar a devoção ao catolicismo, que começou lá no século XI, lá onde uma freira chamada Juliana de Corlebon, ela teve uma visão, solicitando que houvesse uma festa especial para que honrasse o corpo de Jesus Cristo na Eucaristia. Pouco tempo depois, em Bolsena, na Itália, um milagre foi relatado, né? Uma hóstia teria sangrado durante uma missa. Ela teria sangrado nas mãos de um padre. Esse padre teria duvidado da presença de Jesus naquela hora. E com isso, o Papa Urbano IV oficializou essa festa em 1264. Bah, faz tempo, hein? Então, um pequeno resumo aí do acontecido e um bom feriado a todos nós. Estamos entrando no ar com mais uma edição do Jornal Últimas Notícias, com a apresentação desse que vos fala, Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias e a gente sempre inicia com o bloco Entendendo a Política. Lula, durante o seu discurso em um evento da Petrobras lá em Sergipe na semana passada, afirmou que vai indicar novamente o advogado da União, Messias, para a vaga de Barroso no STF. Sim, esse mesmo Messias que estava com o papel assinado pela ex-presidente Dilma para transformar Lula, nomeá-lo, na realidade, em um ministro e assim que ele não fosse preso. Esse mesmo Messias, sim. E agora sim, Lula quer retribuir o favor ao amigo, né? E indicá-lo ao STF. Bom, assim, sim, se configura um crime. Diante de um favor, se considera um crime. Quando o outro lado retribui o favor, é crime. Fala o que quiser, está na Constituição. E segundo Lula, ele é um dos melhores advogados do país. Com uma ressalva. Na realidade, ele nunca atuou como advogado. Sim, ele era procurador da Fazenda, mas nesse mesmo discurso, Lula disse que Messias não foi derrotado no Senado por ter ficha suja, e sim por questões políticas. Bem, se formos analisar, só o primeiro questionamento, que para se tornar um ministro do STF teria que ter uma qualidade, um notável saber jurídico, coisa que Jorge Messias não tem. Então vamos observar o discurso de Lula, o discurso onde as câmeras pegaram o presidente do Brasil e ele não teve coragem de olhar nos olhos da plateia. Pois no palco, sim, a galera que estava no palco são sustentados pelo governo. Sim, eles têm que aplaudir, né? Ou perdem suas boquinhas. Então vamos observar o discurso de Lula e depois nós voltaremos a falar.
do meu ministro da Suprema Corte. E eu fiquei triste, porque ele não foi derrotado por incompetência jurídica, porque é um dos melhores advogados desse país. Ele não foi derrotado porque ele tem alguma ficha suja na vida dele. É um dos homens mais íntegros desse país. Ele foi derrotado por uma questão simplesmente política. E o que vai acontecer, senadores? Eu vou mandar o Messias outra vez. E vou mandar por respeito à função presidencial. Sou eu que indico. O Senado pode derrotar alguém se ele não tiver competência jurídica. Então o Senado diga, eu não vou votar em você porque você é advogado mequetrefe, porque você não é advogado coisa nenhuma. Eu não vou votar em você porque está com a fita suja, você é ladrão, você bateu na sua mulher. Diga isso. O que não pode simplesmente é derrotar por derrotar. É isso que não pode. Porque não tem explicação. Senão a gente perde a civilidade nesse país. O direito de convivência democrática na diversidade, que é o que garante a democracia. Então, meu caro, eu só queria que a gente compreendesse isso, porque todo lugar que eu vou, eu convido o prefeito da cidade, não quero saber de que partido ele é. Eu convido o governador, não quero saber de que partido ele é. Eu convido os senadores, os deputados federais, estaduais, que venha quem quiser. Bom, primeiramente, a cara de pau do nosso presidente é complicado, né? Por que ele não vem dar uma entrevista para nós aqui? Eu seria... Não faltaria com respeito nunca com o nosso presidente, nunca. Mas eu gostaria de entrevistá-lo. Bom, para iniciarmos, para termos uma ideia do que ele falou agora, ele falou advogado. Olha que um presidente que tenha um conhecimento de causa tem que falar bem. Seria de extrema importância à nossa nação, pois uma pessoa que fala advogado tem que dar uma estudadinha um pouco mais na língua portuguesa. Olha que essa história recente do país, tivemos vários presidentes assim, não é só o Lula. Mas fica feio. Por que eu critiquei isso? Pois se uma pessoa culta vai conversar com o presidente da nação mais desenvolvida do mundo, no mínimo tem que ter instrução. Pois será que o intérprete remendará essa fala? Ou traduzirá literalmente? Este é o primeiro caso que devemos analisar no contexto desse vídeo. Em segundo plano, Lula fala em seu discurso que ele é derrotado por questões políticas. Bah! Aí ele está duvidando da minha inteligência, né? A questão é que Lula não aceitou a derrota no Senado. A sabatina dos sêniors do Congresso, Senado, sêniors, né? Teve outra situação complexa. Ele nem sabe que se no mesmo ano da apreciação de uma matéria, seja ela para ser votada e aceita ou não, não pode ser aplicada a mesma matéria ao Senado. A não ser que Lula se reeleja e apresente no ano que vem. Pois diz a Constituição que nesse ano não dá. Isso está na Constituição, nem eu que estou falando. Outra questão é se Messias vai aceitar essa exposição novamente. Pois foi uma verdadeira fiasqueira. A sua vida no Senado não foi fácil. Na sabatina do Senado, né? Outra situação que temos que contextualizar. Presta atenção. Alcolumbre quebrou os pratos com Lula.
o presidente do Senado. Ele foi o primeiro a rejeitar Messias como ministro. Mas sempre tem os poréns, pois o presidente do Senado, Alcolumbre, também tem o rabo preso. Lembra que ontem eu tinha falado que se fosse proibido de concorrer pessoas com o rabo preso, poucos políticos se salvariam. E o presidente do Senado, Alcolumbre, é um deles. Para vocês que não sabem, Alcolumbre tem envolvimento com o Banco Master. É verdade. É bem difícil de entender o contexto onde uma pessoa que é um funcionário público e com um cargo tão elevado como ele tem, fazem coisas inacreditáveis. Será que essa palavra que eu estava procurando é insustentável? Bom, se Daniel Vorcaro, na sua delação premiada, que ele vai ter que delatar mais gente, senão ele vai ficar preso. Será que ele vai falar do presidente do Senado, que ele tem envolvimento lá no Amapá, na Previdência do Amapá? Gerida por aliados de Alcolumbre no Banco Master. Amapá Previdência, que coisa, né? Então, depois dessa delação, ninguém vai sair ileso. A galera do alto escalão vai cair toda. Bom, a lama fédida em que essa galera está envolvida é muito grande. E para fechar o bloco político, ontem, quarta-feira, o governo federal lançou uma nota, de retaliação sobre essas novas sanções dos Estados Unidos. Mas ele não sancionou apenas o Brasil. Ele está impondo ela a 60 países, inclusive o Brasil, aonde há um aumento de tarifa. Eu até achei que Haddad tinha se desligado do governo brasileiro para trabalhar com Trump, quando ouvi isso, lá nos Estados Unidos. Será que Haddad foi para lá? Quando eu ouvi essa notícia, achei que Haddad tinha ido para lá trabalhar com Trump. Então, na nota que o Brasil lançou, o Brasil daí lançou uma nota sobre acionar a lei da reciprocidade econômica. Mas se formos analisar as sanções que estão sendo impostas, é algo que o Brasil está fazendo coisas erradas, de acordo com Trump, contra os Estados Unidos. Não está sendo benéfico aos Estados Unidos da América. E se o governo brasileiro é contra essas ações, será que não estamos interferindo na soberania norte-americana? Que tanto o governo fala, se queixa, diz que os Estados Unidos estão interferindo na soberania aqui. E será que isso nós não estamos interferindo na soberania deles? Diante dessa situação, quem interfere na soberania de quem? Outra bem rapidinha para fechar o bloco. O Tribunal Eleitoral divulgou a divisão dos valores para o fundão. O fundão eleitoral, sabe aqueles que essa grana que é destinada a santinhos e piriri pororó? Foram cerca de 5 bilhões de reais. Esses quase 5, 4.700, 4.800, serão distribuídos em 30 partidos. Os maiores foram o PL, do partido de Flávio Bolsonaro, que vai receber 881 milhões de reais. Na sequência, o PT, partido do presidente, vai receber 615 milhões, seguido pela União Brasil com 526 milhões de reais. A divisão representa o empenho nas últimas eleições. Ou seja, quanto mais o político elege, mais grana pinga nos bolsos deles. Muita grana, nos impostos, dos nossos impostos. Investimentos em pessoas que talvez vão passar nós para trás novamente. E nesse dia 4 de junho, hoje dia 4 de junho, em 2010, só para fechar,
foi implementada, entrava em vigor aqui no Brasil a Lei da Ficha Limpa, 4 de junho de 2010. 2010, 2026, 16 anos. E mudou o quê? Nada. Nada. Esse foi o Bloco Político. A gente volta amanhã com mais uma parte aí desse Brasil que é complicado de entender. Vamos falar de esporte agora. Pessoal, faltando uma semana para o início da Copa do Mundo com o México e África do Sul. Abrindo os trabalhos neste ano, México e África do Sul. E no mesmo dia tem República Tcheca e Coreia do Sul. Mas faltam 9 dias para a estreia do Brasil contra o Marrocos. Mas antes disso, o Brasil terá um amistoso contra o Egito em Cleveland, lá nos Estados Unidos. Mais uma oportunidade do novo técnico da seleção brasileira arrumar a casa. Então daí ele deve entrar na Copa do Mundo com o pé direito. Agora vamos falar da dupla Grenal. Mesmo que eles estejam em recesso, sempre tem umas pinceladinhas que ficam acontecendo. O Grêmio já sabe os dias e horas que vai jogar a repescagem, pois a Conmebol definiu ontem que as datas e horários, da repescagem da Sul-Americana. O jogo de ida contra o Bolívar ocorrerá no dia 23 de julho. 23 de julho, numa quinta-feira, às 19 horas, lá em La Paz. Mas fica uma ressalva, pois lá na Bolívia eles estão enfrentando algumas situações revoltosas. Mas a princípio sim, será lá em La Paz, na altitude, e se não for possível realizar lá, vai ser numa outra cidade aí, mas a gente já tá vendo isso aí. O jogo da volta acontecerá em Porto Alegre City, dia 30 de julho, na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 7 horas da noite. E a novela Arthur, o Grêmio aí já jogou a toalha. Disse que não vai mais negociar o atleta com o Juventus. O Grêmio botou à frente da negociação o próprio atleta, Arthur. Então agora só depende dele, se ele fica ou se ele sai do Grêmio. E da parte colorada, o Internacional está sem dinheiro, sem money. E tem uma das menores folhas salariais do Brasil. E mesmo assim está passando por dificuldades. Projeta diminuir essa folha um pouquinho mais para que se possa pensar em cortar algumas pessoas e contratar reforços. Principalmente reforços na zaga. E com essa estratégia poderá promover algumas trocas pontuais. Talvez aí Rafael Borré, Alan Patrick, quem sabe? Pois podemos perceber, depois da declaração de Fabinho Soldado, que é preciso vender alguns atletas que estão ultrapassados para comprar outros. E só podemos pensar dessa maneira. Esse foi o Bloco Esportivo, que tem um oferecimento aqui de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, essa é a Natal Fitness, sempre dando apoio pra gente na hora esportiva.
Deixa eu falar aqui, nesta terça, dia 2, 2 dias atrás, o Colégio Marista Aparecida de Bento Gonçalves celebrou a reinauguração da Biblioteca Irmão Samuel Piroli, que passou por uma revitalização para acolher ainda mais alguns momentos de aprendizagem, imaginação e descoberta. A cerimônia contou com a presença de educadores, estudantes, representantes da imprensa e convidados especiais. Entre eles o escritor Paulinho Contalé e sua banda, que se apresentaram ao público e tornaram a noite ainda mais especial. Mais do que uma reforma, está no futuro dos nossos estudantes. Que este espaço continue inspirando histórias, aprendizagens e novos caminhos para toda a comunidade educativa. Bom, vamos falar de um assunto decorrente aqui, que a gente fala muito aqui no jornal Últimas Notícias. Vamos falar que, de acordo com o Dyer, olha aí, ó. Vamos mostrar algumas imagens do andamento da estrutura da travessia do Rio das Antas. Ela está a pleno vapor. O Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem informa que a obra da ponte de Santa Bárbara de Guaporé, da localidade de Santa Bárbara de Guaporé, entre Santa Teresa e São Valentim do Sul, até eu vou dar uma estudada nisso, se é Santa Teresa e São Valentim do Sul, porque antes era Bento Gonçalves e São Valentim do Sul, e agora é Santa Teresa. Bom, essa é a RS 431 e está 100% dos encontros já concluídos, assim como 100% das estacas de fundação. Os blocos do meio do rio foram concluídos e na sequência serão construídos mais alguns pilares, mas já estão sendo construídos, aí você pode notar. Também estão em andamento as travessas. Em paralelo está sendo adiantada a produção das vigas. O investimento total da nova ponte de São Valentim do Sul e Santa Teresa, ou Bento Gonçalves, é de 31 milhões de reais. Previsão dessa conclusão segue para o segundo semestre de 2026. Deixa eu falar aí, vamos a um comercial rapidinho e já voltamos. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Harmony Sonorizações e Natal Fitness tem dado um baita apoio aqui ao Jornal Últimas Notícias. Agora vai uma notícia para os nossos gestores, para os nossos parlamentares, ou seja, para os vereadores e prefeitos, secretários também, né? Por que eu quero falar com vocês? Eu quero dizer que se essa onda pega, vai ter muita gente exonerada aqui, né? Sobre a política aqui do Brasil. Pois sabemos que antes do indivíduo atuar como servidor público, como vereador, como prefeito, ele tinha outra função. E nessa mesma premissa, ele tinha que se sustentar por algum lado. E por esse motivo, ou outros motivos adversos, ele deve pensar que sobra muito tempo quando a gente é um servidor público, né? Nos palácios legislativos do Brasil afora, sobra muito tempo. E até algumas pessoas procuram outras funções para se adaptar aí aos altos índices da inflação, para ganhar um din-din a mais, ou simplesmente decidir atuar
Também em outras funções, né? Para se adequar a uma renda melhor, tem que se fazer outra coisa. Então, seguindo esse preceito, o Ministério Público do Rio Grande do Sul está de olho em vocês, funcionários fantasmas. Uma hora o Ministério Público vai pegar vocês. E nessa pauta de hoje nós falaremos da Câmara de Vereadores de Guaíba. Bem pertinho, né? 100 e pouquinhos quilômetros daqui. Pois lá, por meio da Promotoria de Justiça de Guaíba, com o apoio de um grupo de atuação especial ao combate ao crime organizado, a galera deflagrou a Operação Ponto Cego. A ação apura irregularidades no registro, na jornada de trabalho na Câmara de Vereadores de Guaíba. As investigações sobre as atuações de funcionários fantasmas apontam que até o momento o envolvimento ao menos de 5 assessores parlamentares e servidores selecionados. Eles são suspeitos de registrar a presença no ponto biométrico. Eles, na realidade, vão lá e batem ponto e, em seguida, deixam o local para exercer atividades particulares externas. Olha só a canalice que a galera está fazendo com o nosso dinheiro. De acordo com os elementos reunidos, os investigados adotavam práticas de marcação formal de entrada com permanência muito breve na Câmara de Vereadores. Em alguns casos, inferior a 10 minutos. O que você acabou de ouvir, a galera batia o ponto e picava a mula. Então se deslocavam para suas atividades em escritórios de advocacia, empresas privadas, práticas esportivas ou serviços vinculados aos próprios parlamentares. As apurações iniciadas a partir de denúncias e reforçadas por depoimentos, vídeos e análises técnicas da Promotoria de Justiça de Guaíba e do GAECO indicaram que as práticas ocorreram aí ao longo desse ano em diferentes datas. Há indícios também de uso de justificativas no sistema eletrônico de frequências para conferir aparências de irregularidades das ausências. Um mandato de busca e apreensão foi cumprido na sede da Câmara de Vereadores de Guaíba, com o objetivo de coletar vídeos de entrada e saída de folhas ponto e de documentos relacionados à escala de horários e serviços. Os fatos investigados podem configurar irregularidades administrativas. Isso é crime. Isso é crime. Bom, deixa eu falar para vocês, se vocês percebem algo assim, olha, eu fui na Câmara de Vereadores e o assessor do meu vereador não estava lá. Será que ele não estava porque ele tem outra ocupação? Anota aí, o WhatsApp 51. Os dois números que eu vou passar é 519 9567 1503. E 3295-2868. Não seja omisso, pessoal. Se você tem alguma informação, libera aí que a gente vai falar aqui, com certeza. Olha aí, a imagem de fundo se refere à festividade da capital do vinho, que se inicia hoje. A Expo Bento e Fenavinho iniciou hoje de manhã às 10 horas e se estenderá até o dia 14 de junho no Parque de Eventos. A Expo Bento contará com mais de 500 expositores, cerca de 90 atrações artísticas e muitas experiências voltadas a negócios, compra, gastronomia, cultura e entretenimento. Deixa eu falar aí, ela é reconhecida como a maior feira multissetorial do Brasil. A edição desse ano começa com mudanças na estrutura de acesso. O novo pórtico de entrada foi projetado para dar mais agilidade ao ingresso aos visitantes e reforçar os protocolos de segurança já na chegada do parque de eventos. Hoje,
Também tem show nacional com a dupla sertaneja Marcos e Belucci a partir das 23 horas no Pavilhão E. Os ingressos são vendidos separadamente na hora da feira, né? Os bilhetes solidários custam 40 pila, mais 1 quilo de alimento não perecível. E pode ser adquirido pelo site nextingressos.com.br. Então tá, pessoal, foi dada a largada. Essa é a Expo Bento e a Fenavinho. Grande abraço, voltaremos amanhã. Até lá!